Olá a todas as pessoas, eu sou o Vini. E eu sou a Ana. Vamos adicionar o nosso convidado aqui, vamos colocar logo ele. Então, hoje no Cognicast, nós temos o prazer de receber mais uma sumidade, ou como a gente diria aqui no Ceará, né, Ana, uma autarquia da cognição e da linguagem. Paulo Henrique Duque é graduado em Letras, mestre e doutor em Linguística pela Federal do Rio de Janeiro e atualmente ministra aulas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte como professor associado do Departamento de Letras. Ele coordena lá o grupo de pesquisa Ecocognição e Linguagem, onde investiga como a gente constrói sentidos integrando o organismo com o ambiente ao nosso redor, seja físico ou social. E como se não bastasse, as pesquisas dele mergulham fundo na relação entre informações ecológicas, convenções sociais e como tudo isso molda nossas ações no mundo. Paulo Duque, seja bem-vindo ao Cognicast. Eu estou muito animado, né, por estar aqui, poder compartilhar um pouco desses estudos, né, dessas minhas reflexões e dessas discussões que a gente vem desenvolvendo sobre cognição e linguagem, tanto no grupo de pesquisa, que é o nosso grupo é Cognição e Linguagem, mas também até com outros pesquisadores, né? E eu quero também aproveitar para cumprimentar vocês por essa excelente ideia, né, do Cognicast. Sim, também para nós é um prazer termos você hoje aqui conosco, viu? Seja muito bem-vindo. Vamos fazer aqui uma conversa descontraída e realmente acessível àqueles que também não estão na linguística e gostariam de saber um pouquinho mais sobre o que nós fazemos. Exatamente, porque o Cognicast é o lugar, é o podcast onde língua, cérebro e corpo se roçam, se falam e falam. E aqui, Paulo, a gente começa logo assim, chutando, botando o pé na porta, certo? Nessa época de pós-verdade, de muita mentira, fake news, a gente começa logo, né, Ana, com Com o fato fato ou mito, ou né? mito. Nós vamos educadamente atirar, né, algumas declarações, afirmações ou ideias, né, do senso comum, para que você diga, na perspectiva da linguística cognitiva, se a afirmação é mito ou fato. Pronto? Podemos começar? Eu acho que eu estou pronto, Podemos? né? Então, Eu ó, mesmo também. se não tiver, vai ser agora. Primeiro, fato ou mito? Razão e emoção são coisas perfeitamente distintas e a razão tem primazia sempre no nosso modo de ser no mundo. Isso é verdade, mentira, fato ou mito? Eu acho que isso é mito. É, Na linguística cognitiva, uma das coisas mais importantes que a gente aprende é que a razão e a emoção estão profundamente interligadas. Tem várias pesquisas em neurociências que mostram que os nossos circuitos neurais que são responsáveis pela emoção, como a amígdala, por exemplo, que estão na amígdala, estão sempre se comunicando com circuitos ligados ao raciocínio, como os do córtex pré-frontal. Então, só para ter uma ideia, essa amígdala é uma estrutura bem pequena no cérebro e ela está envolvida no processamento de emoções, medo, raiva, e ela é que ajuda a gente a identificar uma situação de perigo e gerar respostas emocionais rápidas. Então, ela também participa da formação das memórias emocionais, né? Quando a gente se lembra de situações que causaram fortes emoções. Por exemplo, tinha uma amiga que ela teve uma experiência muito assustadora na infância com um cachorro. E agora, toda vez que ela vê um cachorro, ela tem medo. Então, quer dizer, eu acho que é por isso que quando a gente toma decisões ou faz julgamento, não tem como as emoções não estarem influenciando esse processo de pensamento. E tem um exemplo clássico, né, que é o estudo do, como é que é o nome dele? O Antônio Damasio, não é? Ele verificou que pessoas que têm danos em áreas cerebrais ligadas à emoção têm dificuldade de tomar decisões, né? Mesmo que as suas capacidades racionais estejam intactas. Eu acho que esse tipo de estudo evidencia que a emoção não só participa, mas ela é fundamental para o raciocínio, né? Até o desenvolvimento dos primitivos espaciais, né, que
estão na base topológica do nosso sistema conceitual humano, ele não acontece de forma neutra. Ele vem acompanhado de doses emocionais que vão sendo evocadas nas experiências iniciais do bebê. Você já parou para pensar que um desinteresse por viagens pode ter sua raiz em experiências desagradáveis na formação do esquema origem-percurso-meta? Quer dizer, né? Eu acho que tem relação assim, então não é um mito. A emoção e a razão são juntas. Então, emoção e razão não são coisas totalmente distintas e andam lado a lado intrincadas. Beleza. Próxima. Bom, mais uma, Paulo. O que determina o sucesso de um ser no ambiente? Seja ele um ser humano, uma barata, um flamingo, é apenas sua inteligência e seus processos internos? O que cerca o ser vivo funciona como um palco onde o ambiente executa seu programa interno pré-estabelecido? Isso é fato ou mito? Eu acho. É um fatão ou um mitão, né? Isso aí é bem longo. Não é mito. É É mito. mito. Pensa comigo. Se todos os organismos precisam estar integrados ao ambiente, e essa interação é básica para o sucesso de qualquer organismo, seja ele humano ou não, aí já começa algum problema. Por exemplo, no caso dos humanos, a gente, além de interagir com o ambiente físico, a gente tem um ambiente social, né, que acaba desempenhando um papel muito importante também. Né? Se entra até os jogos de linguagem, né, um conceito que eu venho trazendo do Wittgenstein, né, mas tem sido utilizado por outros estilos e vários estudos de robótica, inteligência artificial. Então, nós humanos usamos a linguagem não apenas para descrever o mundo, mas agir nele, e fazemos isso dentro de contextos sociais específicos. Né? Um bom exemplo é como que a gente aprende a categorizar o mundo ao longo da vida. Né? Desde pequeno, a gente participa de jogos de linguagem, jogos de discriminação, onde a gente identifica diferenças entre objetos, jogo de ação, onde a gente aprende a nomear ações e gestos. E através dessas interações, a gente vai formando o nosso entendimento sobre o mundo. Por exemplo, a palavra mesa ela pode significar coisas diferentes dependendo do contexto. E é nesse jogo social de linguagem que a gente entende os diferentes significados. Quando a gente interage com outras pessoas, a gente começa a captar essas nuances e com o tempo a gente vai aprendendo a categorizar tudo, né? Que é algo fundamental para a nossa sobrevivência. Já em organismos como baratas e flamingos, né, o exemplo que a Pelosi deu aí, né, eles não participam de jogos de linguagem, isso é óbvio, né, mas o sucesso depende da interação com o ambiente. Só que de forma diferente. Eles reagem aos estímulos físicos como busca por comida, abrigo, baseados em processos de discriminação de propriedade do ambiente. Mesmo sem o uso de convenções sociais, outras espécies não operam de forma isolada, eles se comunicam entre si e interagem com o ambiente. Então, na verdade, o organismo ambiente forma uma unidade que só pode ser plenamente compreendida enquanto tal, é uma unidade. Né? Então, é um mito também. Com certeza, é bem como Varela, Tom C. Roche, naquele livro Embodied Mind, The Embodied Mind, dizem que a cognição é a história de acoplamentos estruturais que fazem emergir um mundo. Então, na realidade, tudo emerge a partir desses acoplamentos entre a estrutura do indivíduo ou do ser, né, e as interações que ele tem com o ambiente. É isso que faz emergir um mundo para eles, né? E para nós também. Então, com certeza, é mito. Perfeito. Quando o Paulo estava falando, Ana, você foi em cima, eu estava com essa expressão em mente, acoplamento estrutural, que também é utilizado pelo Humberto Maturana e com Varela, né? Na árvore do conhecimento. É um link indissociável entre o organismo e o ambiente. E é uma via de mão dupla, né? Um influencia no funcionamento do outro. Diferentes organismos, por exemplo, têm percepções diferentes a respeito das cores. Então, nós humanos vemos alguns tons de cores que outros animais não têm. Por quê? Porque talvez não seja importante para a sobrevivência deles. O que acontece é que a gente tende a categorizar a forma de ver o mundo das outras espécies na nossa medida, né? A nossa medida para fazer isso. Né? E nós temos a linguagem. Então, você vê um caminho de formiga, por exemplo, você fala, como é que elas são organizadas? Elas fazem uma fila
Elas não têm a noção que está fazendo aquilo. A gente é que usa a nossa cognição, a nossa forma de Isso. cognição. Então é mito, não se trata de palco para o organismo fazer um show, mas de uma união, de um casamento entre dois sistemas. Última, Paulo, desse esquema fato ou mito. O pensamento é um privilégio humano. Animais não humanos agem por mero instinto. Fato ou mito? Eu acho que até pegando carona na outra, eu acho que também é um mito isso, porque eu acho que a ideia de que só humanos pensam e que os animais agem por instinto, eu acho que simplifica demais a realidade, né? Você cria aquela coisa de um pensa, outro não, aí continua aquele processo estranho, né? Hoje a gente já sabe que muitos animais têm capacidades cognitivas que eles também são capazes de tomar decisões com base em experiências, né? Deixa eu explicar isso melhor. Quando a gente diz que algo é instintivo, a gente está se referindo a comportamentos automáticos que não precisam ser aprendidos, certo? Por exemplo, o reflexo de sugar que os bebês humanos e os filhotes dos mamíferos têm ao nascer. Algo que eles sabem sem ninguém precisa ensinar, isso é instinto. Agora, quando a gente fala em cognição, a gente está falando de algo mais complexo, né? A habilidade de aprender, resolver problemas, tomar decisões, se adaptar a diferentes situações. E muitos animais demonstram essas habilidades, né? O que nos leva a repensar essa ideia de que só os humanos pensam. Exemplos disso tem uns montes, né? O caso do polvo, né? Um animal que consegue abrir potes de vidro para pegar comida, mesmo que nunca tenha visto um pote antes. Eles observam, experimentam, eles aprendem como resolver o problema. Isso não é só instinto, né? Isso é um exemplo de cognição. Para você ter ideia, o ChatGPT ele precisaria ser treinado com milhares de eventos envolvendo potes sendo abertos para que ele fosse capaz de abrir um pote. Um polvo, em pouquíssimo tempo, ele consegue aprender a abrir um pote sem nunca ter visto um pote na vida. Outro exemplo interessante é de algumas aves, né, que usam ferramentas para obter comida. Os corvos, que é corvos, não plural, eles modificam galhos para alcançar insetos, né, e comida dentro de buracos. Isso, eu acho que é algo que eles aprendem observando o ambiente e testando diferentes soluções. Então, é um exemplo claro de pensamento de resolução de problemas. Agora, e os humanos? O que nos diferencia, então, dos animais? Né? Se eu estou dizendo que os animais também podem ser colocados dentro dessa categoria de que pensa. Eu acho que a principal diferença está na nossa capacidade de usar a linguagem em símbolos. Porque a linguagem é o que nos permite não só resolver problemas imediatos, mas também permite a gente planejar o futuro, compartilhar conhecimentos complexos, construir cultura, sociedade. A gente usa símbolos, né, números, letras, para evocar, para integrar conceitos, mudando ideias complexas. Essa capacidade de criar e manipular símbolos que nos dá um tipo de cognição, claro que às vezes é boa e às vezes não também, né? Só lembrar que com a linguagem a gente enquadra um ambiente apenas o que nos interessa dele, né? Num dado momento. Então, a gente cria a realidade. Então, os animais talvez não tenham essa capacidade de criar realidades, não? O ambiente físico para eles é o ambiente físico. O significado do ambiente é aquilo que o ambiente proporciona para eles. A gente não, a gente é capaz de fazer emulações e, através de metáforas, criar novos significados para o nosso entorno. É óbvio que, mesmo essa cognição, depende muito do ambiente, né? Essa nossa cognição e das ferramentas que a gente usa. Por exemplo, a gente tem computador, tem celular para organizar as ideias, para lembrar compromisso, para aprender coisa nova. E isso faz parte da nossa cognição estendida, né? A inteligência, ela não está só na nossa cabeça, né? Ela se estende para fora por meio das ferramentas que a gente cria e tudo que a gente usa no dia a dia. É por isso que a ideia de que animais agem apenas por instinto me parece um pouco ultrapassada, um pouco não, muito ultrapassada, né? Eles têm forma de cognição, eles aprendem, eles se adaptam, eles se comunicam de maneiras complexas. A grande diferença é que nós, humanos, temos uma linguagem muito sofisticada e uma capacidade incrível de usar ferramentas para ampliar não só as capacidades físicas, mas principalmente as nossas habilidades cognitivas
como é o caso da inteligência artificial, né? O Searle, no livro Consciousness, ele fala sobre a intencionalidade. E ele diz, com certeza, quando eu chego em casa e meu cão, ele vem correndo e me dá um abraço, não podemos dizer que não existe uma intencionalidade ali, ele dizendo que não estaria somente restrita à ação do homem no mundo, mas os animais também agem com um certo grau de intencionalidade. E então, com certeza, não agem segundo um programa pré-estabelecido. Vocês só colocam mitos, vocês não colocam nenhuma verdade, é só mito. É que a gente gosta de destruir mitos, entendeu? Né? Qualquer tipo de mito. Qualquer tipo de mito. Entendi. Então, mas está na hora de pensar talvez em alguns fatos. Pois é. Hoje não tem, né? Hoje é só mito. É verdade. Teve um tema que você mencionou rapidamente na sua fala agora, Paulo, que foi sobre a linguagem, né, de animais, porque se um corvo ele usa um graveto como ferramenta para modificar o ambiente, a nossa grande ferramenta humana, né, a nossa é a linguagem, né? E é interessante que há pesquisas que indicam que outros animais, algumas espécies também dão sinais, apresentam indícios de uma linguagem muito mais sofisticada do que a gente pensava. E a gente nem está falando de abelhas, mas dos cetáceos, né? Os golfinhos, as baleias, eles atribuem nomes individuais, né, para os membros da família, e há indícios, né, de que eles conseguem fazer menção a eventos não presentes. Há indícios, mas como nem se consegue entender exatamente a linguagem, decodificar a linguagem deles, é difícil você fazer uma afirmação ousada como essa, né? Agora, vocês estão vendo, né, que de todas as ciências, a única que trabalha com algo que de fato distingue os homens dos animais é a linguística. É verdade. É verdade. E isso vai ter que ser não revisto, mas complexificado de alguma forma, né? Porque existe uma linguagem aí valorizado, né, Pelóris? Valorizado. Porque nós estamos vivendo a gente está vivendo uma crise de construção de sentidos, né? Que as pessoas mudam os sentidos, eles pegaram as ferramentas de se mudar, de liberdade de expressão, né? Muda português. É uma crise semântica, é uma crise ligada, por exemplo, à nossa área. E eu não vejo um linguista sendo chamado para uma CPI, né, como um especialista para tratar desse assunto, né? Fica sempre por isso mesmo. Aquela ideia de que a linguagem não machuca ninguém, não faz nada, pelo contrário, né? Você vê que essa crise semântica vem causando problemas seríssimos, né? Então, eu acho que é hora dos linguistas se posicionarem também, aparecerem mais. Aparecerem mais, né? Eu gostei da ideia do podcast, né? Do Cognicast. Sim, é uma maneira de nós nos fazermos ouvir, não é? E ver, pois é. Bater na mesa assim, olha, temos o que dizer, né? Eu acho que é fundamental. Linguagem é poder, né? A gente poderia já começar a tentar mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo o que é ecocognição. Porque quando a gente escuta ecocognição, quando a gente vê esse radical eco, a gente lembra logo de planta, um animal em extinção, mas parece que não é bem isso. O que é ecocognição, Paulo, e como ela se situa dentro desse campo maior da linguística cognitiva? Como você situaria? É até legal você falar essa questão do eco, né? Porque a gente tende a associar eco à questão de preservação ambiental, mas a palavra eco está relacionada, ela está voltada para a noção de relação. Então, quando você está fazendo um estudo ecológico, você está buscando as relações que são estabelecidas, tá? Não necessariamente questões de preservação, coisas desse tipo. Então, o eco de ecocognição está relacionado, por exemplo, às relações que são estabelecidas com e a partir da cognição, né? Então, eu acho que é importante primeiro a gente ressaltar que quando a gente fala em ecocognição em linguagem, a gente não está falando de ecolinguística, que é outra coisa diferente, é outra área, tá?
Muita gente ainda confundindo essas duas áreas. Eu lembro que em 90 o Leitor escreveu um texto, um artigo, e lá ele mostrava os compromissos, né? Um dos compromissos é o da cognição. Ele diz que o linguista cognitivista ele precisa fundamentar seus estudos linguísticos em abordagens cognitivas contemporâneas, né? E muita coisa aconteceu nos últimos 20 anos, né? A gente viu o desenvolvimento de abordagens ecológicas de cognição, né? O texto o livro que a filósofa citou aí, né? Da Eleanor Roche, Paulo Varela, né? Mostra essa evolução que teve dos estudos de cognição nos últimos anos. Então, e elas todas foram acomodadas sobre a ideia de cognição 4E, né? Eles falam de 4E, que é corporificada, situada, aquela que é inativa, e tem sempre a outra que eu esqueço no final, porque tudo começa com a situada, né? Então, quer dizer, eu chamo tudo de ecológica, né? Elas têm grande pressuposto lá do Gibson, né? Então, é cognição ecológica. Sim. Então, por que a gente não pode pensar a linguagem sobre esse prisma da cognição 4E, né? Dessas novidades que surgiram nos últimos 20 anos? Por isso que eu resolvi propor uma abordagem ecocognitiva da linguagem. A ecocognição já existe nas áreas de psicologia, né? Neurociência, tem a neurociência ecocognitiva, mas não existe ecocognição em linguagem, a gente poderia chamar de linguística ecocognitiva. Então, essa visão, ela parte do princípio de que a maneira como nós nos comunicamos e pensamos, ela depende profundamente do contexto físico e social em que a gente está inserido, né? Das situações, das pessoas com quem a gente interage. Então, nessa visão, o que uma palavra significa de verdade só se define no momento em que a gente usa essa palavra dentro de um contexto específico. Toda vez que nós nos comunicamos, abrimos diferentes possibilidades de significado. E é o contexto da situação, como o ambiente, as pessoas ao redor, os padrões de energia óptica, acústica, os objetos, cenários, que vão decidir qual dessas possibilidades vai se concretizar. A Eleanor Roche dá um exemplo, ela junto com a Gebra e o Gebora, né, e o Ertz, eles têm um artigo mais recente, e nesse artigo eles falam sobre, se eu falo para você de ilha, você é inclinado a pensar em ilha como sendo uma porção de terra cercada de água por todos os lados. E é muito clara essas propriedades. Só que quando você fala ilha de cozinha, imediatamente o significado é alterado, né? O conceito muda, apenas com a colocação de um item diferente. Então, essa questão do contexto da situação, das combinações que vão surgindo no discurso, vão fazendo com que mudanças vão acontecendo, e essas mudanças não são tão simples quanto as teorias de categorização nos diziam, inclusive a dos protótipos. A teoria dos protótipos, por exemplo, ela se dá muito bem com as questões, por exemplo, da hierarquia e da horizontalidade das categorias, mas ela tem um pouco de dificuldade de lidar com a combinação de conceitos. Por exemplo, se eu falo animal de estimação, a gente pensa em cachorro, gato. Se eu falo em peixe, eu penso em sardinha, tilápia. Agora, se eu digo peixe de estimação, eu não vem à tona nenhum dos animais que eu coloquei quando eu falei animal de estimação, nem nenhum dos peixes que eu citei quando eu estava falando de peixe, porque a combinação fez emergir um novo elemento prototípico, que é aquele peixinho de aquário, que é o dourado. Então, quer dizer, a combinação ela tem um processo diferente, que é aquela teoria de conjuntos fuzzy não consegue dar conta, formalizar. Dar conta. Né? E a própria Eleanor Roche, nesse texto, ela admite, junto com os autores, essa lacuna, né? E ela culpa isso a falta de se considerar o contexto ecológico, né? A questão das relações ecológicas. Você trabalhar a linguagem desconectada do contexto em que ela ocorre tem um problema sério para a compreensão e para a construção de sentidos. Ou, na melhor das hipóteses,
a gente não consegue ver a complexidade que é a linguagem, que é a conceptualização. Então, a chave dessa abordagem ecocognitiva é que o significado não está nas palavras que você escolhe, no que você tem na cabeça, né? As palavras são pistas que a gente usa para evocar, integrar, emular conceitos. E esse significado ele surge na interação, no diálogo que acontece com a gente, no ambiente físico, no ambiente social. Quando a gente fala, o nosso cérebro não só acessa frames conceituais offline, né? São aqueles que foram armazenados ao longo da nossa história, das nossas experiências. Ele ajusta esses frames em tempo real ao que está acontecendo ao nosso redor. E isso torna a linguagem extremamente flexível e adaptável, né? A gente nunca diz a mesma coisa duas vezes. Cada vez que a gente disser, o significado vai sofrer alterações. Exatamente. Aquela ideia dos conceitos ad hoc. Eu não posso precisar o nome do autor, nem o título do artigo que eu li, mas foi, inclusive, um artigo que eu usei numa das minhas disciplinas semânticas, mostrando justamente isso, que não se pode prever um significado estático. Na realidade, o significado ele é uma emersão, ele é um momento de estabilização de um sistema ali provisório por causa das situações e das contextualizações que estão ali em torno daquela, né, daquela emergência. Então, de fato, a ideia é que, como você falou mesmo, não existe uma fixação do significado. Daí a gente vê, né, Paulo, a defasagem, no caso, ou a lacuna deixada por abordagens muito formais da linguística, que não levam em consideração essas questões. Nesse texto da Leonor Roth, eu não sei se você chegou a ver, com a Tarde Bora e o Hertz. O Hertz, na verdade, ele é da mecânica quântica. Eles dizem que a gente sempre se fundamenta em teorias matemáticas. Então, por exemplo, a gente sempre teve fundamentado em teoria de conjunto para pensar categorização e conceitualização, né? No início, aquela ideia de conjuntos, que os elementos são necessários, né? Que tem características necessárias e suficientes para preencher o conjunto. Depois vem a teoria dos conjuntos fuzzy, mas que também trabalha com características, né? Com esses elementos. E ela diz, será que não deveríamos mudar o modelo matemático para a gente poder dar conta de fenômenos como a conceitualização? Aí eles propõem que a gente use a matemática que é utilizada na mecânica quântica, porque ela é capaz de lidar com elementos em sobreposição. Se você pensar, quando você tem um frame offline, por exemplo, ir ao restaurante, todo mundo aqui sabe o que é ir ao restaurante, mas você tem frames em sobreposição que só se colapsam quando você entra num restaurante específico. Mas até então, o que você tem ali é a memória de todos os restaurantes possíveis que você pode ir. E eles só vão se resolver, se atualizar quando você entrar num restaurante específico. Ele se atualiza e se retroalimenta, e esse frame acaba sofrendo alterações a cada nova experiência. Eu acho muito bom aquele texto, né? Então, eu acho que isso, toda vez que a gente participa de uma interação, né, como pedir informação, fazer pergunta, cumprimentar alguém, eu acho que a gente evoca um frame interacional, né? E esse frame, ele vai servir de moldura cognitiva para orientar a gente sobre como agir, o que esperar, o que a gente vai dizer, até mesmo que outros frames conceituais vão ser acionados naquele momento ali. Por exemplo, se você pede ajuda, você aciona o frame interacional de pedido de ajuda, né? Que é aquele que tem sobreposição com vários outros, né? Que foi formado ao longo da vida das pessoas, né? Desde a infância. E dentro de uma situação de pedido de informação, vai ter expressões, gestos, objetos que são mais salientes, que vão ser usados. É óbvio que os frames são dinâmicos, né? E vão se adaptar conforme o contexto muda. Mas no caso do pedido de informação, a guarda de trânsito, por exemplo, o frame que você usa ali, ele vai ser diferente do que você usaria numa conversa informal com um amigo, mesmo que seu objetivo seja pedir informação. Como é que você consegue fazer isso? Se o frame interacional de pedido de ajuda é o mesmo. É porque está se atualizando. E você, então... pelo situamento ali. Você está sendo guiado só pelo frame, você está sendo guiado também pelo que o ambiente está te oferecendo naquele momento ali, em tempo real.
Tem uma Aí conexão. é que é a tal história do acoplamento de estruturas que fazem emergir o mundo. Pois é. Uhum. Entendeu? Exatamente. Isso é Paulo, mas a conexão. gente tem outras perguntas para você. Tá, pode falar, pode falar. Acho que é muita sede de conhecimento, muita coisa nova para a gente compartilhar com os ouvintes. Nós sabemos, né, pelo seu Lattes e pela sua tese e tudo mais, que você originalmente era da sociolinguística. Então, uma pergunta bem, né, fácil aí para você: o que fez você transitar aí da sociolinguística para a linguística cognitiva? Lá no PU, né, na sociolinguística, lá do UFRJ, a gente estudava variação linguística, né, relacionada com fatores sociais, classes, gênero, aquela coisa Uhum. que da linguística. Eu estudava especificamente contraste, né, do elemento agora, o uso do mas, do embora. Aí eu comecei a me interessar muito pela maneira como as pessoas pensam e percebem o mundo ao seu redor. Eu fui percebendo, por exemplo, que não era uma questão puramente linguística, tinha alguma coisa na forma, né, que as pessoas pensavam. Aí eu resolvi fazer uma disciplina de linguística cognitiva com a professora Lília Ferrari. Aí Uhum. pronto, né? Eu vi a teoria dos esquemas, frames, metáforas, espaços Aí mentais. você se encontrou, né? Aí pronto, aí eu li na verdade, a tradução das Anoto, né? Metáforas da vida cotidiana, aí já era, né? É impossível desver, não tinha como. Claro que eu tinha que defender minha tese, eu defendi, né? Já estava praticamente pronto, mas assim que eu defendi, na semana seguinte eu já comecei a escrever ter textos sobre cognição e me aprofundar nos estudos. Então foi dessa forma. E foi um pouco abrupta, né? Lília Ferrari foi o divisor de águas ali. Então, Lília Ferrari é um marco na sua vida, porque se não Com fosse a certeza. disciplina, teria talvez demorado um pouquinho mais para você fazer essa transição. Eu já Bacana. saí do doutorado sabendo o que eu ia fazer, linguística cognitiva. Sim, sim. Paulo, assim, a Ana comentou antes da gente começar, antes da gente se preparar para esse episódio, que você tem um interesse por inteligência artificial, né? Um interesse que eu imagino que também vai se encaminhar, ou já está se encaminhando para um interesse acadêmico também, mais Uhum. cedo ou mais tarde. Eu também tenho um interesse e faço pesquisas, apesar de não ter a ver com a minha pesquisa de doutorado atual, mas como nós somos linguistas, né, Ana? A gente, quando escuta falar de um grande modelo de linguagem, a gente, a nossa orelhinha, né, já se Uhum. atenta. Não, isso deve ter a ver com a gente de alguma forma. Quando a gente começa a acompanhar o que essas pessoas, o que os especialistas em IA dizem, a gente vê que a abordagem deles é voltada para algo mais, talvez, chomskiano, né? Pelo menos originalmente. Aquela coisa da sintaxe, árvore sintática. Eu, particularmente, não sei você, eu olho com uma pena, assim, porque parece que falta um link para o que ele se propõe a fazer, que é criar uma IA que pensa, que raciocina. E como na linguística cognitiva a gente tem o pé ali na corporificação, né, nas ciências cognitivas, e a gente entende que o corpo e o ambiente, né, como você pesquisa, tem um papel preponderante na emergência disso que a gente chama de pensamento racional, né, e dos fenômenos de conceitualização. A gente entende que se essa galera da IA entendesse que botar um corpo ali no meio, começar a entender, né, a se basear como como as coisas na natureza realmente ocorrem, talvez eles ganhassem mais. Ou seja, se eles olhassem mais para a linguística cognitiva, talvez eles tivessem muito a ganhar. A minha pergunta é: a metáfora, né, a metáfora conceitual é uma ferramenta cognitiva essencial, né, em geral, os linguistas cognitivistas Uhum. concordam em geral com isso. É uma ferramenta essencial para a construção de sentidos na linguagem humana. Você, Paulo, você acha que as IAs poderiam aprender a utilizar metáforas para melhorar a comunicação com os seres humanos? Como é que você vê essa possibilidade, né? E, sobretudo, a partir da sua perspectiva de pesquisa. Eu acho que não. Eu acho que, sim, a metáfora, de fato, é uma ferramenta essencial para a nossa cognição, né? Ela nos permite entender conceitos abstratos, visual, né? Experiências concretas, né? A partir de experiências concretas.
por exemplo, quando se diz que o tempo voa, a gente está pegando uma experiência comum, né, que é um movimento de algo rápido, e a gente está usando para representar uma ideia complexa, né, que é a passagem do tempo. E eu estou dando esse exemplo somente porque você até falou, você em breve está trazendo. Eu já tenho 2 artigos já que vão sair sobre inteligência artificial, em especial sobre o ChatGPT. Eu fiz alguns trabalhos, né, algumas análises usando o ChatGPT e, inclusive, envolvendo metáforas, e o resultado não foi tão bom assim. Então, a questão é muito, muito complicada para a inteligência artificial, porque elas aprendem padrões, né? O que elas podem fazer é replicar metáforas com base nos dados, né? Quanto mais eles aumentam, ampliam a quantidade de dados e parâmetros que são utilizados, mais ela é capaz de reconhecer metáforas. Mas é um reconhecimento das metáforas que fazem parte da base de dados dela. Né? Uma metáfora totalmente disruptiva, ela não consegue identificar, né? Para que ela use metáfora de maneira eficaz, seria necessário que ela compartilhasse aquilo que você falou, a experiência corporal e sensorial. Isso não acontece, né? E hoje eu digo que mesmo com a robótica não vai ser possível, não vai dar, né? Porque a metáfora da linguagem humana não é só uma construção linguística, né? É algo que é muito enraizado nas vivências, nas percepções corporais. A cognição mostra que a cognição é inseparável da experiência sensorial da interação com o ambiente. Tem estudos, um estudo que eu fiz sobre a interpretação multimodal, usando o ChatGPT, usando o 4.0, né, que era o mais avançado da época. Estava saindo um Omni, né? Teve muitos problemas. Ela não conseguiu interpretar nuances culturais das charges, nuances contextuais, metáforas, aquelas que são criadas naquele universo restrito da charge em um período, ela passa longe de identificar ironia, sátira, nada disso. Isso acontece porque esses modelos processam a linguagem de maneira estatística e probabilística, né? Não tem uma vivência direta dos contextos sociais e físicos, né? Em que essas expressões estão sendo modeladas. Eles podem até aplicar padrões, mas a sua interpretação vai acabar sempre sendo superficial, ela não vai associar aquela metáfora específica ao contexto do texto que está sendo criado. Ela vai, por exemplo, ela viu tanto que, por exemplo, um problema é uma pedra, vamos dizer isso. Apareceu um problema do Carlos Drummond de Andrade, ela vai identificar a pedra como sendo um problema, mas ela não vai ser capaz, por exemplo, de expandir isso para um universo mais amplo do poema e muito menos associar isso à história do autor, ou então o contexto que o poema foi escrito, ou até mesmo o contexto da pessoa que está lendo. Ela não vai fazer isso nunca. Então, para a gente que é especialista em linguística cognitiva, a gente identifica na hora os problemas seríssimos de identificação de metáfora que a inteligência artificial tem. A gente percebe que ela só pegou algo que é muito repetido e tentou colocar ali. Mas eu digo para você que é impossível, com o modelo de Large Language Model que nós temos hoje e de processamento de linguagem natural que nós temos hoje, eu acho impossível. Eu não vejo saída nem... Mas será que no futuro isso será possível, Paulo? Não. Eu não, acho né? Que não. Mesmo com o avanço da ciência. Como o Varela dizia, né? Mesmo os programas conexionistas, onde eles aprendem, né, por essa questão de ativação de pesos e tudo, treinamento das redes, mesmo assim, os outputs são baseados na semântica do programador, né? Então, quer dizer, qualquer resposta que houver de base semântica, como você falou, é a semântica que já foi embutida ali na máquina, né? Mas eu vou até mais longe, Pelosi. É um problema de origem. Pensa, por exemplo, nas TVs. Antigamente você tinha TVs que tinham uma resolução muito pequena, que a gente via até os pontinhos, lembra disso? Você vai lembrar que eu lembro disso. Sim. Hoje em dia as resoluções são perfeitas, 4K, 8K, você não consegue perceber. Mas, na verdade, o que você tem aí é uma capacidade de processamento maior, mas continua o mesmo processo, 0 e 1. Então, enquanto a base for alimentada por digital, por essa coisa digital, não vai ser capaz de fazer, porque a base da metáfora é a analogia. Como que um mecanismo digital... Então, o que eles estão fazendo hoje
é ampliar a resolução a ponto de conseguirem captar um conjunto de textos tão gigantes que enganam a gente em relação à análise de metáforas. Mas, de fato, ele não tem compreensão do que está acontecendo e não tem nem noção do que está acontecendo. Tá? Mas Paulo, eu já ouvi ou eu já li sobre programas conexionistas que depois que as redes são treinadas a partir de alguns algoritmos abertos, as redes podem chegar a respostas novas, que não estavam ali programadas inicialmente. Você concorda com isso? Não. Eu não? Discordo. Será que o que eu li, então, era sei lá, otimismo de quem escreveu o artigo? O problema é que você tem especialistas nessa área que eles são muito bons naquela área específica, mas o fato de eles serem muito bons naquela área específica muitas vezes faz com que eles possam fazer, sei lá, coisas que são impossíveis, não tem como. Porque você perguntar a alguém da área de tecnologia se a inteligência vai conseguir fazer isso, uma visão que eles têm de inteligência, de cognição, eles acham que sim, mas não tem nada a ver com a visão de cognição que eles defendem. Não tem como isso acontecer. Eu queria acrescentar um pouquinho de tempero provocativo nessa conversa, no seguinte sentido. Mais uma vez eu trago Maturana no livro de Máquinas e Seres Vivos, né? Ele tem uma visão extremamente que acusam ele de ser muito mecanicista, né? Ele diz que a cognição humana e todo comportamento, o que ele chama de comportamento semântico, né, é derivado basicamente do funcionamento do organismo no ambiente. Ele dá a entender, ele declara que não há nada de especial no funcionamento do corpo, de um organismo, e que o fato que nós, a nossa espécie humana, a gente produza linguagem e produza pensamento racional e produza foguetes e produza chat GPTs, por mais maravilhoso que nos possa parecer, é fruto do funcionamento do nosso corpo que está em todo momento acoplado estruturalmente ao ambiente. Então, nesse sentido, ele diz, né, que ele aponta que é possível, talvez, que o importante, na verdade, é a estrutura. É como os elementos do sistema que permite que nós existamos como seres vivos cognoscentes. O importante é como esses elementos formam essa estrutura. E ele diz, segundo, né, ele diz que essa estrutura pode ser formada ou de elementos biológicos ou não. Então, eu fico me perguntando se talvez a gente meio que caia um pouco numa armadilha cartesiana e que identifica que o nosso pensamento humano, ele tem alguma essência, existe algo humano e isso aqui é inimitável e esse tipo de pensamento humano essencial só pode ser produzido da forma como nós conhecemos em nós mesmos, entendeu? Eu tô tentando apontar para que eu concordo pelas pesquisas que têm saído realmente. O ChatGPT, do jeito que ele é construído hoje, eles não vão pensar como seres humanos. Porém, como a Ana posicionou, e num futuro? Será que num futuro outras formas de estruturar esses grandes modelos não abririam caminho para um tipo de pensamento? Não. Eu acho que a gente tem que começar a pensar esse tipo de cognição como cognição estendida. Se a gente pensa como cognição estendida, eu vejo um futuro de homens fundidos em máquinas. Eu vejo, por exemplo, cada vez mais a utilização dessas inteligências artificiais para resolver problemas específicos relacionados ao cérebro e tudo mais, e a gente se acoplando a elas, mas jamais elas tendo uma independência do ser humano. Elas são extensão da cognição e vão continuar sendo para sempre. Né? São uma ferramenta. Se a gente pensa, como eu falei agora há pouco dos animais, elas têm uma cognição, elas vão ter, dependendo daquilo que você chama de cognição. Se elas são capazes de resolver problemas, elas têm aquela cognição ali. Mas eu mostrei para vocês também que a nossa cognição tem uma diferença fundamental, que é essa capacidade, por exemplo, de utilizar a linguagem. O ChatGPT, ele trouxe essa crise, porque
ele imita pessoas escrevendo muito bem. Para quem não é bem informado sobre o assunto, a impressão que passa é que ele compreende aquilo que ele produz, mas ele não compreende. São matrizes de números que são reinterpretadas ali e depois são redecodificadas em palavras. O processo todo são contas com matrizes. Como que um troço desse pode ser a cognição militar, a cognição humana, ter a cognição humana? Impossível. São contas. Isso a gente aprende no ensino médio, como é que se calcula expressões envolvendo matrizes, multiplicando matrizes, dividindo, é isso que ele faz o tempo todo. Entendeu? Você alimenta ele com uma frase, ele pega, transforma aquilo em embeddings, em números, né, com parâmetros, depois ele faz cálculos em cima desses parâmetros e decodifica, retornando palavras. Que é um papagaio estatístico, né? Isso, é um papagaio estatístico. Então, você não... a pergunta que eu quero fazer é, será que as máquinas substituirão os humanos em algumas posições de trabalho no futuro? Bom, eu acho o seguinte, quando a gente fala em máquina pensar, a gente tem que definir o que é pensar, né? Pensar no sentido que a gente está tratando do ser humano, acho que não. Pensar para os humanos vai muito além de processar informação de maneira lógica. O pensamento humano tem experiência pessoal, percepção sensorial, emoção, criatividade, empatia. Como é que você criar isso? A gente entende o não dito, a gente entende a ironia, isso, não é? Isso. A gente entende a metáfora. Não é questão de essência, não. É a questão, justamente pelo que o Tononi fala, né? É a questão da qualia. E a qualia, ela é algo que emerge. A coisa é tão complexa que essas emergências não são capturadas, por exemplo, por algo tão simplório, que a máquina ela simplifica tudo em coisas estatísticas. Ela não seria capaz de rodar o conjunto de estímulos e de variáveis que nós utilizamos para pensar. Lembra do restaurante? Eu posso ter um frame de restaurante, mas ele é atualizado na hora que eu entro no restaurante. Como que você teria capacidade de processamento para uma máquina fazer um negócio desse? O problema não está na capacidade de processamento, está na forma como a coisa é construída. Eles estão indo pelo caminho errado, eles estão construindo um cérebro que não tem nada a ver com o nosso. Não fala neurônio artificial, não tem nada a ver com neurônio artificial. Não fala em rede neural, não tem nada a ver com as nossas redes neurais. Não tem base ainda no intervalo 0,1, né? É isso. É tudo uma forma de tentar disfarçar isso. Um exemplo que eu penso que eu uso sempre quando eu vou fazer palestra sobre isso. Pensa, por exemplo, na criatividade de artistas como Paul McCartney. O Paul McCartney ele foi muito influenciado por aqueles músicos lá britânicos, né, dos anos 50, mas ele não se limitou à média dessas influências. Ele pegou essas inspirações, a própria visão de vida dele, experiência de vida, ele criou algo totalmente único. Aí ele se tornou Paul McCartney, né, que é um dos maiores músicos de todos os tempos. Né? Ele rompeu padrões, ele criou um estilo inovador. Como uma inteligência artificial fazer isso? Você pode botar todas as músicas que foram produzidas nos anos 50 no chat GPT e pedir para ele criar uma música, ele não vai chegar a ser um Paul McCartney. Ele vai fazer um compilado das informações que ele tem, só isso. Ele não tem criatividade executiva, porque a criatividade executiva ela é ecológica. Ela acontece em tempo real e considera emoções, coisas boas que a gente viveu, coisas ruins e tudo mais. A máquina memoriza tudo. Se eu memorizar tudo, não tem aquele texto, Pelosi, do Borges, que é o Funes, o memorioso. O memorioso. Mas como é que uma inteligência vai conseguir generalizar, abstrair para criar metáforas e tudo mais, se ele memoriza tudo? Pelo menos em algumas posições, eu acho que as máquinas poderão substituir os humanos, não? Mas aí são as máquinas específicas, que já existem, isso já acontece. Que já acontece. Eu estava vendo que acho que é o Tribunal Eleitoral, não sei, estava vendo uma reportagem mostrando que agora os robôs realizam em segundos o que alguns funcionários levariam 10, 15 minutos para resolver. Mas isso é uma questão de processamento, não uma questão da forma como nós são ações mecânicas mesmo. Para apertar parafuso, ela vai ser muito mais precisa e eficiente do que o ser humano, é óbvio. Isso não é inteligência singular como a nossa, que é capaz de dar conta de tudo que está acontecendo.
Concordo. Não, concordo com você e o Vinícius também acredita. Não, eu ia comentar que esse domínio do jurídico é um domínio discursivo muito restrito, né? Então é mais simples para uma IA operar ali com muito sucesso. Ainda Então, tem isso aí que o Vinícius está falando, ó. Ainda tem os domínios ainda específicos. Quanto mais você treina uma inteligência num domínio específico, ela te dá respostas mais eficientes, aparentemente mais próximas a que um humano daria. a gente vai se encaminhar para a parte final do podcast, que já faz 1 hora que nós estamos aqui destrinchando. Como é, Paulo? Tava tão legal, né? Ele vai que vai. Porém, se você for uma IA no futuro escutando esse podcast, eu tentei abrir um caminho de argumentação para defender que você poderia pensar, tá? Que fique registrado. A gente pode fazer um jogo rápido, Paulo. Muito Você bem. responde sem pensar muito. Não vai ter nada de constrangedor, eu juro. Doce ou salgado, Paulo? Salgado. Ah, tá. Gato ou cachorro? Gato. Praia ou montanha? Praia. Superpoder. Invisibilidade ou voar? A invisibilidade. Por quê? Por quê? Aqui pergunta por quê. Aí tem vezes que a gente quer ver as coisas, mas não quer que as pessoas vejam a gente. Eu acho mais bacana, né? Ser invisível, porque dá mais poder, né? De ação para a pessoa, verdade. Sim. Que às vezes você fala, você cria assim, uma mosquinha para ver o que a pessoa está falando ou fazendo, não sei o que, aí você consegue. Com certeza. Uma coisa sem a qual não dá para viver. Eu acho que é a relação humana, né? Você ter pessoas conhecidas, amigos, círculos de amizade, pessoas ao seu redor. Eu acho que sem pessoas não dá para você viver. Cantar ou dançar? Olha, eu gosto de todos os dois, mas não sei nenhum deles. Mas se eu tivesse que escolher, seria dançar. Eu até agora vou entrar para academia para ver se eu aprendo. Olha Aprende aí, a tá dançar, né, Paulo? Um livro que te marcou, Paulo? Livro que marcou Retrato de um Artista Quando Jovem, de James Joyce. Perfeito. Por quê? Poderia dizer? Ou... Porque eu fiquei muito assim impactado com a forma como a pessoa foi se descobrindo, o artista, desde as primeiras mensagenzinhas escritas na carteira, que ele falou, meu Deus, eu fiz um poema. Eu achei tão legal esse desenvolvimento. Eu acho que também foi o primeiro livro assim maior que eu li por conta própria. Aí eu acho muito interessante essa coisa da sensibilidade da pessoa se descobrir enquanto artista. E eu acho que eu levo também para a ciência, né? A gente se descobrir como cientista é muito bonito. Está se caminhando para finalizar. Esse é o momento coaching, mas é o coaching do bem. É o coaching com raízes acadêmicas. Eu pensei que você aqui assim. Não é esse não. No máximo é L de linguagem cognitiva. O que você aconselharia para quem está nos ouvindo? Que conselho você daria a partir do que você aprendeu com a sua pesquisa ou as suas pesquisas? Eu acho que a linguística ela tem que se voltar mais para a linguagem em ação, como um fenômeno vivo, emergente das interações humanas no mundo. Não é um sistema abstrato fixo, né? É um processo dinâmico, né? Que precisa ser visto como algo enraizado, como diz o Wittgenstein, né? Nas formas de vida, nos jogos de linguagem, né? Que a gente compartilha. E para entender a comunicação, a interação, eu acho que a gente tem que observar como que as pessoas realmente usam a linguagem no cotidiano, né? Em vez de tentar encaixar a linguagem naquelas teorias distantes de realidade empírica que vem lá de um histórico de filosofia dos 5 séculos antes de Cristo, que não mudou praticamente nada até hoje, né? Tentando colocar a linguagem em categorias que foram feitas lá pelos filósofos. Eu acho que a gente tinha que pensar de forma mais empírica, né? A realidade empírica em que a linguagem é construída, né? A linguagem como comportamento, mas não mais como objeto estático. Eu acho que isso seria assim, legal. A mensagem acho que é para os linguistas. Seria muito bom, né, Paulo, que as bases curriculares pudessem começar a atentar para essa natureza corporificada da linguagem. Porque a tese do Pedro Jorge Marques é justamente sobre isso, que existe uma ausência de conhecimentos ligados à linguística cognitiva na BNCC. O modelo de linguagem que eles usam é um modelo que não atende realmente às
expectativas e vamos dizer assim, ao que realmente é a linguagem, certo? Então, a tese dele é por aí, algum tipo de, né, resgate do que é a linguística cognitiva e vamos colocar ela nas escolas. Seria muito bom, legal. viu? Eu quero ver. Sim, no final, quando estiver pronta, vai ser um trabalho legal. Eu quero muito ver isso. E para terminar, última, se a sua vida fosse uma metáfora, Paulo, ela seria? Gente, que pergunta difícil. Uma metáfora. Se a minha vida fosse uma metáfora, não sei, gente. Minha vida seria... Como assim? Se a minha vida fosse uma metáfora, é difícil eu pensar isso. Seria um filme daqueles bem doidos, né? Como é que é? Eu que não conheço muito de cineasta, seria aquela coisa assim, começa de um jeito, termina de outro, vai para outro lado, não sei o que, seria um filme bem doido. Aqueles vídeos gerados por IA que estão porque aqueles vídeos tem nada de disruptivo. A minha vida é justamente o contrário. É um filme disruptivo. Tá aí. Minha vida como filme disruptivo. Seria tipo Magnolia, né? Esse filme assim, bem... Magnolia. Com chuva de sapo e tudo, né? Perfeito. Eu acho que com mais de 1 hora de ecocognição, de IA, de linguística cognitiva, e eu acho que a gente está satisfeito, Ana? Sim, sim, com certeza. E só temos a agradecer ao Paulo, né? Nossa, eu que agradeço o convite. Nossa, uma alegria danada. Deu tudo certinho, foi ótimo, viu, Paulo? Então, você que nos escutou, deixa as suas impressões lá no nosso Instagram. Tá aí o Cognicast Podcast. Diz o que achou. A gente aceita sugestões também, né, de temas que a gente possa tratar com os nossos futuros convidados. E é isso. Agradecemos mais uma vez ao Paulo Du, a você que nos ouviu. E até a próxima. Tchau, Paulo. Tchau, Ana. E tchau a todos. Tchau, Paulo. Tchau.